Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal literário e cultural. Eu sou Marli, com mais um vídeo para você! No vídeo de hoje, eu trago a história e o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de Encruzilhada do Sul. Mas antes, deixa eu dar uma dica para você. Quem gosta de receitas doces, salgadas, comidas campeiras, lida de gado, manejo com animais, hortas, plantações em geral e todo tipo de serviço rural, eu recomendo a vocês o canal A Vida Cotidiana da Fazenda. Vou deixar lá na descrição o link do canal. Para quem tiver interesse, quiser entrar lá, olhar, conferir os vídeos. E agora, vamos ao nosso conteúdo. Patrimônio histórico e arquitetônico de Encruzilhada do Sul. Encruzilhada do Sul, município situado na região central do Rio Grande do Sul, no topo da chamada Serra do Sudeste. O município tem grande significado histórico-cultural para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Em sua origem, situada no cruzamento de estradas que levava os tropeiros e os militares portugueses ao sul da província do Rio Grande de São Pedro, em busca de animais para o centro do país, ou na luta contra os espanhóis. Marcou profundamente a influência portuguesa e açoriana em nosso município, incluindo a arquitetura. A riqueza de nossa arquitetura está expressa na igreja, nas casas de origem açoriana, nas ruas e nas praças, e conta com um importante capítulo da história do Estado e do Brasil. Esta influência se mostra presente na arquitetura, com prédios em estilo colonial, em alguns em estilo neoclássico, com a influência da arquitetura positivista, dominante no estado do Rio Grande do Sul, no começo do século XX. Encruzilhada do Sul, conhecida como Rainha da Serra do Sudeste, localizado no Vale do Rio Pardo, Terra da Ovelha e Lindas Parreirais, a única cidade do estado com a tradição de Bumba Meu Boi, sempre uma semana após o carnaval, famoso na região e apontado com um dos melhores carnavais do vale. Conquista seus visitantes pela hospitalidade de seu povo e pelas suas belas paisagens, além do clima temperado típico do Pampa Gaúcho. Completa a paisagem seus belos prédios históricos que remontam ao século XIX. Tem sua economia alicerçada na madeira com plantio, extração e beneficiamento, bem como uma forte agropecuária e um crescente fortalecimento da agroindústria, gastronomia típica da campanha, com deliciosos churrascos de ovelha, misturada às delícias da culinária açoriana. Cidade histórica, onde nasceu João Cândido, o almirante negro, com inúmeras fazendas históricas. Dentre elas se destaca a residência de Dom Feliciano, primeiro bispo do estado do Rio Grande do Sul, com todo o seu acervo preservado. A estrutura turística da cidade conta com hotéis
pousadas, restaurantes, centro de eventos e o turismo rural, com trilhas ecológicas, camping e lugares tranquilos para descansar junto às paisagens paradisíacas no interior do município. Histórico do município. Os primeiros habitantes de Encruzilhada do Sul vieram das ilhas dos Açores, de Laguna, de São Paulo e Rio Pardo, dos meados do século XVIII. A primitiva denominação de Santa Bárbara de Encruzilhada constitui uma homenagem ao destacamento de dragões, sediada no local na época da luta contra os espanhóis, pois Santa Bárbara é a padroeira dos artilheiros. O nome Encruzilhada provém da sua situação num cruzamento de estradas, exatamente num divisor de águas do rio Jacuí e Camaquã. No ano de 1851, o então pároco de Encruzilhada, Dom Feliciano José Rodrigues Prates, recebeu o honroso título de primeiro bispo auxiliar do Rio Grande do Sul, autorizada a constituição de uma capela sob a invocação de Santa Cruz. Este ano ficou marcada na história da cidade como o ano da igreja. Origem do nome. A primitiva denominação Santa Bárbara de Encruzilhada constitui uma homenagem indireta ao destacamento de dragões, sediado no local na época das lutas contra os espanhóis. Como se sabe, Santa Bárbara é ainda hoje a padroeira dos artilheiros. O nome de Encruzilhada se prende ao fato de a cidade ter tido começo local onde se cruzavam dois caminhos em sentido transversal. Em 1943, quando da revisão geral da toponimia brasileira, a cidade passou a chamar-se Encruzilhada do Sul. Fazenda da Lapa. A Fazenda da Lapa é o maior patrimônio histórico de Encruzilhada do Sul. Construída em 1834, no estilo colonial, a sede fica a 5 km do centro de Encruzilhada do Sul. Atualmente, pertence ao senhor Afonso Mibieli, filho de Pedro Afonso Mibieli, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul. A residência, inicialmente, foi propriedade do bispo Feliciano Prates, o primeiro bispo do Rio Grande do Sul, razão pela qual possui uma capela agregada com acesso independente. Basicamente, a residência se organiza numa circulação central que organiza a planta, conduzindo desde a entrada ao longo de salas e alcovas até uma ampla sala posterior. Dom Feliciano Prates nasceu em Gravataí, se radicou em Rio Pardo e, após ser ordenado padre no seminário São José da Lapa, no Rio de Janeiro, assumiu a capela de Santa Bárbara, em Encruzilhada do Sul, onde viveu de 1841 a 1852, sendo nomeado o primeiro bispo do Rio Grande do Sul, e daqui dirigiu a igreja no Rio Grande do Sul, saindo para fixar-se em Porto Alegre, onde faleceu aos 76 anos, deixando uma grande obra religiosa com profundas mudanças, entre elas a criação de seminários.
No período que viveu na fazenda, Dom Feliciano plantava trigo, distribuía aos pobres da vila de Santa Bárbara, hoje a cidade de Encruzilhada do Sul. Rancho Alegre está situada num vale dourado, emoldurado por serras e matas nativas. Tem um nascer e um pôr do sol fantástico, muito verde e um céu azul maravilhoso e uma natureza exuberante. Completa o cenário toda a infraestrutura para localização de barracas, luz, água, sanitários, chuveiros quentes, churrasqueiras, lava-louças, lava-roupas, quartos de casal e solteiro, ambiente com lareira, TV e geladeira, serviços de copa, restaurante, mediante reserva antecipada, trilhas ecológicas pelo campo, por água, por matas, florestas e passeio a cavalo, e motos, piscinas naturais, cachoeiras e queda d'águas, hidromassagens, quiosque para eventos, casamentos, formaturas, jantares, aniversários, palestras, cursos e outros. Lida de campo em geral, pista de rodeios, pista de pialo a pé, a quadra para esportes, playground, praça de brinquedos infantis, a Rua Conde de Porto Alegre, número 137. Construído em alvenaria, arquitetura neoclássica, em estilo português, 1947, antigo fórum. Prédio na Rua Conde de Porto Alegre, número 154, construído em alvenaria, arquitetura clássica em estilo português, no 1947. Prédio principal da Escola Estadual Borges de Medeiros. Prédio da Rua Ramiro Barcelos, número 709, construído em alvenaria, arquitetura clássica e anobrezada do estilo português, ricamente detalhado no sobreado azulejado de 1947, prédio onde funcionou a antiga farmácia Baroni. Prédio da Rua Ramiro Barcelos, número 670, arquitetura renascentista no estilo português, as janelas amplas e decoradas, a luminosidade, enfeites, escadarias de mármore enriquece o destacado prédio. Ao ano de 1947, residência do senhor Sonino Baroni, em memória. Prédio da Avenida Rodolfo Taborda, número 130, construído em alvenaria, arquitetura colonial tipicamente brasileira, com uma série de janelas pequenas na fachada, divididas por uma porta central. As telhas de canoas, os tijolos crus, exemplificam a obra. No ano de 1947, antiga casa da família Pompeu de Machado. Prédio Fazenda da Lapa, localizado a 10 quilômetros da sede do municipal, construído em alvenaria, arquitetura colonial, estilo português, elementos decorativos, não existe na peculiar simplicidade do estilo. A cor branca e os detalhes em azul enriquecem o cenário campestre de 1947, residência do primeiro bispo do Rio Grande do Sul, Dom Feliciano Prado.
Prédio da Rua Conde de Porto Alegre, número 100. Construído em alvenaria, arquitetura neoclássica, estilo português, acentuada, quebra da linha reta pela curva. Os detalhes e relevos na fachada glorificam a majestosa construção de 1947, onde funcionou Banco da Província, Banco Nacional do Comércio, Banco Sul Brasileiro e, por último, o Banco Meridional. Prédio da Rua 15 de Novembro, número 173, construído em alvenaria, arquitetura neoclássica, estilo português. A obra majestosa representa um legado vivo do projeto e a sua conservação à perpetuidade. Os elementos caracterizantes se expressam pela riqueza de detalhes na volutas e relevos na fachada. A simetria combina harmoniosamente com as inovações. 1947, residência da família Dr. Jaime von Genn. Prédio da Praça Silvestre Correia, número 77, construído em alvenaria, arquitetura clássica, estilo português, construído em 1887-1947, antigo prédio da Farmácia Silveira, situado atrás da Feira do Produtor e que pertenceu ao primeiro intendente municipal Silvestre Sabino Correia da Silveira. Prédio da Rua Ramiro Barcelos, número 559, construído em alvenaria, arquitetura neoclássica, as antigas tendências aclopadas às recentes propostas mouriscas renascentistas e fachada com as janelas e balcões, ganho a resolução arquitetônica do ano de 1947, prédio da Casa da Cultura Humberto Fossa, antiga residência do Solar Gastão Gonçalves Lopes. Prédio da Rua Bento Gonçalves, número 906, construído em alvenaria, arquitetura barroca, estilo português. A fachada deixa a simplicidade anterior e ganha a riqueza dos rendilhados. Os anjos alados orando as janelas com pórticos de entrada, inclinando-se à filosofia positivista, ano de 1947. Residência do Senhor Artiga Silveira. Prédio da Rua Ramiro Barcelos, número 427, construído em alvenaria, arquitetura clássica, estilo português. O frontispício retangular com detalhes em colunas, lembrando a filosofia positivista. O sobrado está conjugado com uma torre de observação ou olheiro. 1947. Prédio do antigo presídio municipal, atualmente Casa de Passagem e Azafamé. Prédio da Praça Dr. Ozzy Teixeira, número 79, construído em alvenaria, arquitetura clássica, recebe a influência do estilo eclético, janelas com balcões e do arte nouveau, ostentando elementos decorativos sinuosos e floridos de ferro e vidro e escadarias com referendado mármore. 1947, residência da família de Ozzy Teixeira.
Prédio da Praça Dr. Ozzy Teixeira, número 132, construído em arquitetura clássica, estilo português, com detalhe em sua fachada, lembrando a filosofia positivista e maçônica, prédio da antiga Intendência Municipal, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social. Prédio da Praça Dr. Ozzy Teixeira, número 118, construído em alvenaria, arquitetura clássica, estilo português, lembrando a filosofia positivista e maçônica. Prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Prédio da Praça Silvestre Correia, construída em alvenaria, arquitetura barroca, reflete o estilo português. Os elementos presentes em destaque na parte frontal está um retângulo, um frontão triangular, herança helênica, lembrando a filosofia positivista, encimado pelo sineiro e uma cruz, as 3 janelas no coro e uma grande porta de entrada, ladeado por 2 portas de fachada. Bem mais tarde, a nossa igreja ganha elementos novos, como as janelas com vitrais, enriquecendo mais ainda o majestoso oráculo de fé. Igreja Matriz Santa Bárbara. Antiga usina do Moinho do Corvo, construída em alvenaria, arquitetura clássica, estilo português. Registrado. Prédio na Rua General Osório 940, construído em alvenaria, arquitetura clássica, estilo português. A ampla fachada e a série de janelas envidraçada principal e o átrio com azulejos portugueses refletem o poderio da Belle, antiga residência da família Gomercin da Fontoura. Prédio da Rua General Osório, número 1000, construído em alvenaria, arquitetura clássica, estilo português. Ampla fachada e série de janelas envidraçadas reflete o poderio da Belle, atual residência do senhor Naldo Peixoto. Prédio da Avenida Rodolfo da Borda, construído em alvenaria, arquitetura clássica, estilo colonial português. Residência da família João Jacob Gu. Prédio da Rua 17 de Dezembro, número 311. Construído em alvenaria, arquitetura clássica, de valor histórico, por ser a segunda unidade de geração e de distribuição de energia elétrica produzida a motor diesel. Primeira unidade de geração e distribuição operava no final da Rua Benjamin Constant com a Rua Inácio Azambuja, hoje servindo de residência a moradores da Vila Lavapés, antiga usina da CE. Parque de Exposições Desidério, Filamor. Avenida Rodolfo da Borda, construído em alvenaria, arquitetura clássica, estilo colonial português, lembrando a filosofia positivista. Prédios e pórtico da antiga fábrica da Renner, Avenida Dr. Zeferino Pereira Luz, construídos em alvenaria, arquitetura clássica, estilo alemão. Fachada dos prédios frontais e no entorno das praças Dr. Ozzy Teixeira e Silveira Correia, entre as ruas Dr. Zeno Pereira Luz
e Rua General Osório, construída em estilo arquitetônico clássico português, no século XVIII. Prédio em alvenaria, pedras, estilo colonial português, construído no início do século XVIII. Antiga sede da Fazenda Branca, onde hoje está instalada a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Luís. Consideram-se de valor histórico-cultural e de expressiva tradição também as fachadas de prédios com arquitetura clássica colonial estilo português. Esse foi o vídeo sobre a história, o patrimônio histórico e a arquitetura desta cidade. Espero que vocês tenham gostado. É uma belíssima cidade e eu quis compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos mostrar a beleza desta cidade. O que é bonito é para ser visto, não é mesmo? Então, este foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês. Tchau, amores!